Boa noite, Renata. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Quero começar agradecendo, né, a tua disponibilidade em participar dessa live com um tema tão relevante, tá? Eu que Eu agradeço sou. muito o convite. Um prazer enorme poder estar aqui dividindo com vocês. E é super importante a gente estar levando informação para as mulheres que precisam, né, que têm endometriose. Exatamente. E a gente tem esse canal aqui, o Indomicura, especialmente para isso, né? A gente tá um pouco mais de um ano trabalhando com esse canal aqui, divulgando informações, trazendo informações para as mulheres com endometriose. Esse projeto é composto por mim, Andressa, e pela Daniele, que está hoje ativa aí nos bastidores, ajudando aqui com a live. Eu quero fazer um adendo também super importante nesse período da pandemia, Renata. A gente está, para quem está aqui entrando agora na live, gente, são lives solidárias. A gente tem parceria com o Fundo Solidário. No nosso link na bio tem lá o site para vocês, né, que puderem, quiserem doar, que seja 10, 5 reais, enfim, a quantia que vocês puderem doar já vai ajudar muito as famílias que estão em extrema vulnerabilidade social nas periferias de São Paulo. Então, toda a arrecadação vai ser doada para eles, né? Acho que é importante sempre lembrar isso nas lives. E, e aí eu quero te apresentar, então, Renata. Bom, a gente vai conversar com a Renata, que é fisioterapeuta pélvica, né? Ela é especialista em saúde da mulher e é mestranda em ciências médicas pela ginecologia, certo? Isso, E vai certo. falar hoje como que funciona, o que que é, né? Como que funciona a fisioterapia pélvica no tratamento de sintomas da endometriose. Você pode falar um pouco sobre você, Renata? Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigada, né, pelo convite. Obrigada a todas que estão aqui assistindo a gente, dividindo um pouquinho desse tempo para ouvir a gente falar um pouquinho sobre essa doença que é tão enigmática, né? Eu trabalho exclusivamente com endometriose já tem uns 10 anos, mais ou menos, e assim, não, eu acho encantador, assim, porque é uma doença que abala tanto a qualidade de vida das mulheres de uma maneira geral, compromete tantos sistemas, que quando essa mulher encontra finalmente, primeiro, o diagnóstico para o que ela tem, e segundo, uma forma de ser tratada, isso para ela é tão importante e é tão bacana estar com essas mulheres nessa hora, né, de poder ali estar junto, acolher. E é um trabalho que eu acho extremamente gratificante, que eu gosto muito e que eu faço com muita alegria. Sim, é mesmo. A gente também tem. Eu e a Daniela, nós temos endometriose, né? E nós trazemos aqui com muito comprometimento e alegria também. A gente compartilha essas informações, inclusive dos tratamentos que a gente já fez, né? Em suma, e também de outras terapias e medicinas que podem trazer benefícios aí no tratamento. Você pode começar falando do que é a fisioterapia pélvica, né? Muitas pessoas ainda não conhecem ou sabem um pouco superficialmente, falar dos objetivos, quais benefícios que traz a fisioterapia pélvica. Beleza. Então, assim, o que é a fisioterapia pélvica? É uma área da fisioterapia que trabalha com as alterações, as disfunções e a saúde da pelve. Então, o que é a nossa pelve? Seria esse acabouço ósseo que a gente tem ali perto do quadril. Eu vou pegar uma pelve aqui para mostrar para vocês. Espera aí que ela tá bem pertinho de mim aqui, rapidinho. Ai, ótimo, que bom. Então, aqui é uma pelve. E o assoalho Uhum. pélvico que a gente fala tanto são esses músculos que fecham a pelve. Então, a pelve é uma estrutura óssea, tem aqui o osso sacro, os ossinhos aqui, que a gente tem aqui as espinhas ilíacas, que é quem é magrinho dá para ver, aquele ossinho que fica aqui bem na frente da barriga. Aqui Uhum. o nosso cóccix e aqui a sínfise púbica. O assoalho pélvico é o nome desse grupamento muscular que vem do cóccix até aqui a sínfise púbica e faz o fechamento desse cesto, que na verdade o assoalho pélvico ele é
a nossa pelve, ela é um cesto. E o assoalho pélvico é como se fosse o fundo desse cesto. Então, a fisioterapia pélvica, ela atua nas disfunções desse assoalho pélvico, que é o chão dessa pelve. Então, quais são as funções desse assoalho? Esse assoalho, ele tem uma função nas eliminações, tanto de urina quanto de fezes. Ele tem a função, né, da menstruação na mulher, a eliminação menstrual. Ele tem função no parto, tem função sexual, mantém os órgãos pélvicos, dá suporte a esses órgãos pélvicos, e as disfunções desse assoalho podem gerar, por exemplo, as incontinências urinárias, que seriam as perdas urinárias, quando a pessoa tosse, espirra, sai uma gotinha. Oi, voltei. E isso, Andressa, é super Oi, importante a voltou. gente falar a respeito. Voltei. É super importante a gente falar a respeito da perda urinária. A perda urinária, assim, não é normal a mulher perder nenhuma gotinha sequer de xixi, quando tosse, quando espirra, quando ri, quando vai para o crossfit, quando levanta um peso. Então, assim, se acontece de você fazer alguma atividade que exija um esforço e você perder a urina, acende uma luz que tem alguma coisa acontecendo aí. Talvez esse suporte, essa sustentação não esteja suficiente. Então, a fisioterapia pélvica ela pode estar atuando nessas fraquezas dessa musculatura, nessas disfunções, e aí a gente pode englobar também as incontinências fecais, que são as perdas de fezes, as perdas de flatos, que seriam aqueles punhos que você pode perder na hora que ri ou que dá uma tosse. Tudo isso seriam disfunções que a fisioterapia poderia estar atuando. Tem atuação também no trabalho de parto, tanto no pré-parto, no intra, no parto mesmo, lá na sala de parto, quanto no pós-parto. Por exemplo, homens que fazem uma cirurgia de próstata e que ficam com alguma disfunção urinária após essa cirurgia, a fisioterapia pélvica pode ajudar. As crianças Uhum. que fazem xixi na cama acima de uma idade que já não é mais considerado aceitável, a fisioterapia pode ajudar. Então, assim, a gente tem uma gama de opções de tratamentos para fisioterapia pélvica. E como que a fisioterapia pélvica vai ajudar as mulheres com endometriose? A gente, na Uhum. verdade, vai tratar os sintomas dessa doença. Então, a gente vai estar trabalhando a parte muscular, as alterações musculares e osteoarticulares que essa doença pode causar. E na maioria das vezes a gente vai estar abordando nas dores, tanto na dor do período menstrual, quanto na dor na penetração, quanto na dor pélvica crônica. Então a atuação maior da fisioterapia seria na endometriose seria a gente organizar essa função muscular, diminuir os quadros álgicos quando eles acontecerem e organizar de novo uma nova mecânica corporal que muitas vezes as mulheres com endometriose, elas por sofrerem de dor por longos períodos, elas acabam fazendo uma alteração na mecânica corporal. E aí a fisioterapia tenta Uhum. restaurar essa função. Certo. E tem qualquer mulher com endometriose, porque a gente tem os graus, né? Tem endometriose que é grau um, grau 2, enfim. Tem a endometriose profunda. Tem qualquer mulher com endometriose, independente da fase, do grau que tá, ela pode fazer a fisioterapia pélvica. Pode, qualquer mulher em qualquer momento pode fazer a fisioterapia. Na verdade, a fisioterapia pélvica ela é para todos. Ela é para quem tem alguma disfunção já instalada, essas que eu acabei de Uhum, citar aqui, essas inúmeras, tá? Posso até ter esquecido algumas outras, porque a gente atua uhum, numa gama de disfunções, ou a fisioterapia pélvica também serve para prevenção. Então, se você não tem nenhuma disfunção muscular, mas que você quer prevenir, a gente sabe que, por exemplo, na mulher, como a nossa vagina ela é muito vertical, a gente sofre o impacto da ação da gravidade o tempo inteiro, a gente vai perdendo colágeno ao longo da vida, a bochecha fica mais uhum, molinha, o tríceps fica mais molinho, o seio cai. uhum, Óbvio que o assoalho pélvico vai é, sofrer o impacto desse envelhecimento. Então, não é sim, recomendado que a gente faça atividade física de forma como forma de envelhecer mais saudável, né? Você envelhecer com qualidade. A indicação da fisioterapia do assoalho pélvico ela entraria aí também como uma forma preventiva a esse processo de envelhecimento que a gente é inerente, né?
a gente acaba se passando por isso, né? E graças a Deus passamos, porque só não passa por isso quem morre cedo. Quem não entra no Quem processo de não envelhece, envelhecimento. exatamente. Então, a fisioterapia ela pode estar aí atuando como uma forma preventiva também. E assim, por exemplo, a Ótimo. mulher que tem endometriose, na maioria das vezes, não é uma regra. Tem muitas mulheres que são assintomáticas. Elas acabam descobrindo que elas têm a endometriose quando elas, sei lá, estão, de repente, talvez tentando engravidar e aquela gestação acaba não vindo. Eu, por exemplo, eu sou portadora de endometriose e eu descobri a minha doença tentando engravidar sem conseguir. Eu não tinha absolutamente, não tenho até hoje, nenhum outro sintoma. O meu único sintoma era a Uhum. infertilidade. E eu acabei descobrindo, assim, super. Eu já tinha feito todos aqueles exames que a mulher faz, né? Prévios, enfim. E aí, por último, a médica falou assim: ah, então vamos tentar uma ressonância de pelve? Quando bateu a ressonância, é batata. E então, Olha assim, só. eu estou num percentual mínimo de mulheres que são assintomáticas, mas a gente tem aí 90% de mulheres que são sintomáticas. E desses Uhum. 90% sintomáticos, a gente tem aí mais ou menos uns 25% de mulheres que têm dor miofacial, que têm dor muscular relacionada à endometriose. Então, essas Uhum. mulheres, elas se beneficiam muito da fisioterapia. E ter uma dor miofacial, ter uma dor muscular associada à endometriose, independe completamente do tamanho da lesão, de onde ela está. Às vezes, uma mulher com focos muito pequenos pode ter muito comprometimento de dor muscular, e às vezes mulheres com focos enormes de doença infiltrativa, podem não ter nada. Então, ela é uma doença Verdade. muito enigmática, muito curiosa, né? Não tem um comportamento padrão, ela acaba se mostrando de formas muito variadas. Sim, cada organismo também recebe de uma forma, né? Lida de uma forma e a nossa percepção para dor também ela muda, né? Exatamente, Tem cada um. essas A dor é de quem variações. tem. Não tem como É, julgar a dor. Dor é algo que não se julga. Eu acho assim, eu fico verdade. muito, muito triste quando alguma paciente fala que, ah, eu fui na médica, a médica disse que isso é frescura. Gente, não é. A dor é de quem tem. Quem tem a dor sabe Exatamente. quanto dói. Não tem uma musiquinha assim? O dono da dor sabe quanto dói. Então, assim, não É, há julgamento para dor. Se a paciente diz que sente uma dor, que está atrapalhando a qualidade de vida dela, que está afastando ela das atividades laborais, das atividades sociais, que está impactando a vida social, pessoal, sexual, laboral, gente, isso é extremamente relevante. Tem que ser levado em consideração sempre. falando em relação sexual, dor, né? Relação sexual, é bem comum alguns casos de dispareunia, né? Mulheres com endometriose que têm dor na relação sexual. E como que a fisioterapia pélvica pode auxiliar nesses casos? Então, muitas vezes a dor na relação sexual da mulher com endometriose, ela se apresenta na penetração mais profunda. Geralmente se apresenta na penetração mais profunda. E muitas vezes essa dor pode estar exclusivamente relacionada apenas à doença mesmo. Às vezes você tem ali um foco em ligamento, e aí conforme o pênis bate mais fundo, esse útero vai mobilizar, tensiona esse ligamento, e dói realmente porque o foco está ali. E essas mulheres que têm essa dor, na maioria das vezes, num pós-cirúrgico, num pós-operatório, isso cessa. Mas a gente tem que olhar para as mulheres que têm essa questão de comprometimento muscular, e aí é muito importante que os profissionais de saúde sejam habilitados a fazer um exame simples, muscular ali, de repente, se o ginecologista numa consulta antes de chegar lá no fundo do útero, de mobilizar, de palpar os anexos, ele palpar o músculo elevador do ânus, que está bem aqui, ó, na entradinha, está bem aqui no introito da vagina. Então, fazer uma palpação dessa musculatura, Uhum. procurar pontos dolorosos. Se essa paciente, por acaso, tem esses pontos dolorosos, é muito possível que essa dor que ela sinta nada tenha a ver com o foco da doença que está lá dentro. E muitas vezes essa mulher vai para uma cirurgia, faz a cirurgia, retira os focos, a cirurgia é muito bem feita e ela volta sentindo a mesma dor que ela tinha antes.
Então, muitas vezes, Uhum. essa questão da dor na relação sexual pode ser uma questão muscular. Então, assim, é necessário uma avaliação minuciosa, um profissional experiente que saiba avaliar a função ali dessa musculatura, para a gente ver se a questão ali não Uhum. é uma musculatura disfuncional. A, se for, né, caso seja, a fisioterapia ela vai atuando, liberando essa musculatura, alongando, fazendo massagens, liberando a fáscia, fazendo liberação dos pontos gatilhos de dor, que são pontos que se formam com esse excesso de tensão da musculatura. E aí a gente pode usar inúmeros recursos, a gente pode usar dilatadores, correntes analgésicas, gelo, Uhum. enfim. Se a dor na penetração for uma dor de origem muscular, de uma origem miofacial, a gente tem muita coisa para fazer e, na maioria das vezes, é extremamente efetivo. Porque uma coisa que Uhum. a gente não leva muito, assim, os profissionais da área de saúde, de uma maneira geral, não levam muito em consideração é que, às vezes, uma dor muscular pode ser responsável por todo aquele quadro. Às Uhum. vezes, né, tem É. muitos médicos que não creem que não é possível que uma dor, um ponto gatilho num músculo ali no assoalho pélvico seja o grande responsável por todo esse quadro. Às vezes sim. Então, assim, às vezes É uma avaliação importante. é importante avaliar e ver. E se for essa dor Uhum. muscular a grande responsável, isso é um prato cheio para fisioterapia. A gente tem como abordar e essa mulher vai ficar livre com certeza. Queria aproveitar então dessas dores que você está falando, citou, e dizer que tem alguns casos que as mulheres sentem dor em outras partes do corpo, que não a pelve, e que pode estar relacionada, associada à endometriose, né? Sim. E se você puder falar um pouco de eventos viscerossomáticos, né, da dor referida também relacionada a isso. O que que acontece? Os órgãos viscerais, ali as estruturas pélvicas, elas são todas muito próximas, né? A gente tem ali bexiga, coladinha no útero, coladinho no reto, é todo mundo muito próximo. A gente tem músculos que são muito pequenininhos, que fecham aquele acabouço. A gente tem ali o quadril, a gente tem estrutura óssea, né? Quadril, fêmur, tem o cóccix. Então, tudo que está entre a pele e o urotélio ali na pelve pode doer, né? Então, assim, qualquer coisa ali Uhum, pode causar dor pélvica, né? A mulher pode sentir uhum, dor, por exemplo, por uma disfunção no quadril. Ela pode sentir dor, por uhum, exemplo, por uma dor miofacial. Ela pode sentir dor, por exemplo, por uma síndrome do intestino irritável. Ela pode sentir dor pelo foco em si. Então, assim, tanto os músculos que a gente chama de musculatura de somático, tanto a parte somática quanto a parte visceral, elas utilizam o mesmo caminho para chegar até o nosso sistema nervoso central, o mesmo caminho de dor. Então, se eu tenho uhum, um músculo tensionado, se eu tenho uma dor muscular ali no assoalho pélvico, essa dor ela chega lá no corno posterior da minha medula e ascende para o córtex e informa: olha, cérebro, tem um pontinho ali que está doendo. Só que conforme essas dores vão ficando crônicas, por que essas dores se tornam crônicas? Porque na maioria das vezes a mulher ela é exposta à endometriose durante muitos anos. Então a gente tem aí um atraso entre o começo dos sintomas e o diagnóstico, né? Aqui no Brasil a gente leva em média 7, 8 anos entre o começo, entre essa mulher começar a sentir e finalmente descobrir que aquilo que ela está sentindo é endometriose. E nesses anos uhum, todos a mulher cursa com mudanças adaptativas, com alterações musculares, com várias alterações, ela está exposta à dor. Então, essas vias que levam a informação de dor para o sistema nervoso central, elas acabam ficando especialistas em levar informação de dor, elas são rápidas. Então, qualquer coisinha uhum, que acontece ali, essa dor leva uma informação. E se for uma dor visceral, por exemplo, uma dor de uma bexiga, síndrome de uma bexiga dolorosa, uma dor de um intestino irritável, ou até a dor de um foco de endometriose ali no peritônio, quando vai levar para o sistema nervoso central a informação de que está doendo, ele utiliza exatamente a mesma via, o corno posterior da medula, e ascende, chega no córtex. E aí, quando chega lá no sistema nervoso central, ele já não sabe mais quem está doendo. Se essa dor está vindo uhum, do músculo, se essa dor está vindo da víscera. Então, tem um cross-talking, tem uma informação cruzada. E isso, na maioria das vezes, acontece em quem está exposto à dor por muitos anos.
todo mundo acontece isso? Não. Uma parcela de mulheres expostas à dor acontece isso. Isso a gente chama de sensibilização central, que seria uma sensibilização do sistema nervoso central a essa informação constante de dor, que ela leva anos e anos e anos e anos sentindo dor. Então, algumas mulheres com dor crônica, dor pélvica crônica, elas têm um sistema nervoso já sensibilizado. Não é psicológico, é uma dor física, é um registro físico da dor. E se você fizer lá uma tomografia computadorizada do cérebro de uma mulher com dor crônica, ela tem locais no cérebro diferentes se comparar com uma mulher que não tem dor crônica. Então, ela tem regiões realmente de hiperexcitação, de hiperestimulação nesse cérebro. Então, acontece essa informação cruzada. E aí, por exemplo, a mulher pode começar a sentir uma dor na musculatura abdominal, dor para respirar, dor nas costas, a dor que pode passar para o ciático. Então, essa confusão, isso explica, por exemplo, a mulher que quando menstrua tem diarreia, essa convergência dessas informações, essas informações cruzadas. E é muito comum, por exemplo, mulher ter endometriose, ter cisto intersticial, tem endometriose, tem síndrome do intestino irritável. Aí você não sabe quem veio primeiro. O intestino irritável é por causa da endometriose ou a endometriose é por causa do intestino irritável? A dor que ela sente é da endometriose ou é do intestino? E aí acaba sendo essa confusão mesmo, acende uma sirene no sistema nervoso central, um alerta vermelho e entra quase que em colapso. Então essa mulher, ela é muito importante a fisioterapia nessa hora. E assim, não apenas, a gente tem que ter uma interdisciplinaridade. Porque, por exemplo, se a gente pega uma mulher com esse cenário, né, que eu acabei de desenhar aqui agora, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um médico especialista em dor crônica, ela precisa de um enfermeiro, de um nutricionista. A nutrição ajuda muito a diminuir dores crônicas, fazer uma alimentação anti-inflamatória é extremamente importante. Dormir bem, corrigir sono. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho realmente global. Se a mulher chega nesse cenário, a gente tem que fazer um trabalho bastante global. A gente tem que corrigir sono, corrigir alimentação, tem que corrigir a questão mecânica, corporal, a gente tem que corrigir muitos ruídos, tirar muitos ruídos, muitas interferências. É verdade. Isso, a maioria dos sintomas que você disse, eu tive numa determinada época, né? E eu busquei tratamento em diversas fontes. Então, assim, foi aí, inclusive, que eu e a Dani, que nos conhecemos num dos tratamentos, que a gente pensou, né, nesse canal aqui para compartilhar os caminhos que tem, mas com uma visão para tratar, né, mas com uma visão mais integrativa. O quanto é importante a investigação dos focos, enfim, da doença em si, e essa visão multifatorial e integrativa, né, para tratamento. Sem dúvida, Você a gente pode pode lançar mão aí de óleos essenciais, a gente pode lançar mão de acupuntura, a gente pode lançar mão de mindfulness, a gente pode usar tanta coisa, e tudo isso é tão benéfico. É mesmo. Você pode comentar, então, pra gente, assim, da sua experiência clínica, alguns casos que você trata sintomas com a fisioterapia pélvica, os resultados que você obtém? Então, assim, é muito interessante, por exemplo, que às vezes, né, a mulher, ela chega para o consultório. Como que funciona, assim, na maioria das vezes, a triagem dessa paciente para mim, né? Na maioria das vezes, essa paciente, ela chega no médico, no ginecologista, que na maioria das vezes é o que está na ponta, né? Porque a endometriose, ela é uma doença ginecológica, então muitas vezes quem acaba diagnosticando é o ginecologista, né? Pode ser outro profissional, pode, mas na maioria das vezes é o ginecologista, por ser uma doença ginecológica. E aí vamos supor que essa mulher, ela se queixe, por exemplo, de dor. E aí, se for um ginecologista experiente nessa questão da endometriose, ele vai dar uma avaliada ali na questão muscular. Então, no próprio exame físico dele, no exame ginecológico, ele já dá uma avaliada nessa questão. Se tem pontos, ele palpa ali a musculatura do assoalho, palpa pessoas, que é um músculozinho que faz a gente fletir a perna, faz uma palpação, por exemplo, do reto abdominal, que são musculaturas que, na maioria das vezes, estão comprometidas nas mulheres que têm alteração miofacial por conta da doença. Uma vez que ficou observado que tem muito componente muscular,
essa mulher é encaminhada para fisioterapia. E aí eu faço realmente uma avaliação mais minuciosa e a gente começa a fazer aquilo que eu acabei de falar, limpar os ruídos. Então a gente começa a alongar a musculatura que está encurtada, liberar músculo que está com ponto gatilho, tentar diminuir o quadro álgico, e aí a gente pode lançar mão de inúmeros recursos, a gente começa liberar a fáscia dessa paciente, fazer uns alongamentos, umas mobilizações, então começa o trabalho da fisioterapia. E já aconteceu, Andressa, de terem pacientes que foram procurar o ginecologista por conta da dor. A dor era insuportável, então ela queria ser operada rápido porque ela só queria se ver livre daquela dor. E aí o médico no exame percebeu que tinha um componente miofacial muito importante e aí mandou para a fisioterapia para eu dar uma olhada. E eu vi realmente ele estava certo, tinha mesmo. E aí a gente começou a abordar enquanto essa paciente aguardava a cirurgia dela ser agendada e tal. E aí a primeira sessão ela se sentiu melhor, mas parecia que tinha passado um caminhão por cima dela. Natural, que nem quando a gente entra a primeira vez na academia para fazer ginástica, né? A gente sai assim se sentindo, ai que bom, parece, tô muito mais leve agora. No dia seguinte a gente não levanta da cama, né? Pensa assim, ai, tô toda doída, a gente mexeu no É. músculo. Então, na primeira sessão ela sentiu um alívio, mas depois uma dor ficou por ser mexida, na segunda já não sentiu tanto, na terceira eu vi essa paciente umas 4 vezes e ela chegou à conclusão de que a dor que motivava ela a ser operada já não era mais tanta. E aí fez ela perguntar, questionar para o médico isso. Falou assim, olha só, engraçado, eu cheguei aqui com dor 10. E no decorrer dessas semanas, das sessões que eu estou fazendo de fisioterapia, os exercícios, as orientações, a mudança de dieta, blá, 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 essa dor tá 3. E acabou que essa paciente, por exemplo, ela não foi operada. Ela controla a doença dela de uma outra forma, de uma forma conservadora, e o que motivava ela, na verdade, a fazer a cirurgia era um comprometimento muscular muito importante. E se essa mulher, no caso, fosse de fato operada, ia ser uma paciente que ia manter esse quadro, porque ela não sentia dor por causa dos focos, ela sentia dor porque ela tinha um comprometimento muscular já por conta dessa sensibilização do sistema nervoso central, por conta de estar exposta há muito tempo à dor. E aí esse tratamento conservador, essa mudança muscular, essa mudança da biomecânica, essa mudança que ela fez na alimentação, no estilo de vida dela, trouxe para ela uma qualidade de vida tão boa que a cirurgia naquele momento já se tornou algo que não era mais tão eminente, que ela desejava tanto. Pôde ser postergado. Nossa, que relato incrível, né? Porque tem muitas mulheres, a dor, apesar de ter uma porcentagem de mulheres que são assintomáticas, mas a maioria elas têm sintomas, né? E muitas vezes é bem marcante a endometriose por ter dores incapacitantes, né? E Isso. você trazer esse relato dela em algumas sessões e atenuando essa dor ao ponto dela chegar a perceber que nem mais precisaria da cirurgia, né? Essa paciente, por É muito exemplo, ela não tinha nenhum comprometimento de órgãos importantes, a doença dela não estava no intestino, não chegava perto do ureter. Outra coisa, por exemplo, que é levada em consideração. Não é só a dor que é levada em consideração, né? Muitas vezes, se essa paciente tem uma doença ali que pode fazer uma obstrução ali no intestino, que está comprometendo um ureter, que está infiltrando na bexiga, aí não tem saída, ela vai ter que ser submetida a uma cirurgia por conta de preservar a função de um órgão importante. Ou outro aspecto seria uma mulher que está tentando a gestação e que não está conseguindo e que talvez aquela doença possa estar realmente impactando a fertilidade. No caso, essa menina, ela não tinha nenhum desses aspectos. O único aspecto dela era a dor. E quando ela se viu livre da dor, que ela percebeu que a dor dela desceu de 10 para 3, ela falou, por que eu preciso operar se agora eu estou bem? com certeza. Ótimo. Bom, e para quem eu queria te perguntar agora sobre sugestões para quem está assistindo a gente, né? E quer ter contato com exercícios práticos da fisioterapia pélvica para o tratamento desses sintomas da endometriose, e o que que você sugere? Então, assim, na maioria das vezes, a gente não faz para mulheres que têm disfunção muscular por conta da endometriose, aqueles exercícios que a gente vê por aí sendo vendidos nos combos de fortalecimento, de contração. Na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes é o oposto disso.
Porque muitas vezes, por conta de estar exposta a longo período de dor, essa musculatura ela está tensionada. E às vezes ela está com fraqueza, não porque ela está fraca, mas porque ela está tão tensionada que ela não faz a função que ela deveria fazer. Imagina que você quer levar os seus ombros lá até as orelhas. Se você sai do ponto neutro e leva até as orelhas, você faz todo o movimento. Mas se você já sai daqui, ó o movimento, como é que fica, um Uhum. movimento estranho. Porque você não saiu Perfeito. do relaxamento, é restrito. Então você tem que estar com a musculatura relaxada para você conseguir fazer todo o arco de movimento dela. No assoalho pélvico a gente não vê arco de movimento, né? Mas se a gente, porque não está mexendo uma articulação extra pélvica, a gente Uhum. consegue avaliar arco de movimento em abdominal, em musculatura de quadril, mas dentro do assoalho pélvico você não vê arco de movimento. Então a palpação ela acaba guiando bastante a gente para ver se essa musculatura está tensionada. Então, por exemplo, esses exercícios que são vendidos de pompoarismo, de fortalecimento, de ginástica íntima, eles não são indicados para mulher que tem dor crônica por causa da endometriose. É exatamente o oposto. Então, assim, o que, que eu posso dar de sugestão? Palpar a musculatura do abdômen, ir dedilhando o abdômen, vem, ó, pega e dedilha seu abdômen, vê se tem algum pontinho ali que dói mais. Achou um pontinho que dói mais? Massagia esse pontinho. Palpa a musculatura do seu assoalho pélvico. Palpa a região, ali, aquele espaço entre a vagina e o ânus. Palpa ali, ó. Procura, vê se tem algum lugar que dói. Períneo, Dói. né? O períneo, exatamente, o períneo. Doeu, faz uma Uhum. massagem, aperta ali um pouquinho. Quando a gente está com um torcicolo, que às vezes a gente está com um nódulozinho aqui de tensão, aí às vezes a gente não chega, se pede pro Uhum. namorado, pro pai, pra mãe, sei lá, pra quem for, fala assim, ai, dá um apertãozinho aqui que tá doendo a beça. Aí alguém vem, faz aquela Uhum. massagem mais funda, aí na hora dá uma Sim. dor danada, mas depois não é um alívio, que você fala assim, ai, fiquei até mais leve. Quando alguém pega a tua É, musculatura e massagia. Então, assim, a é. ideia é a gente dessensibilizar essa região. Então, massagear a musculatura abdominal, massagear o psoas, que é um músculozinho que ele passa bem aqui no meio, bem do lado desse ossinho aqui. Procura aqui no Uhum. fundinho desse ossinho, vê se tem algum lugar que dói. Tem umas bolinhas que gatinho gosta muito, que é uma bolinha que parece até uma bolinha espinhenta. Quem tem bichinho em casa, tem umas bolinhas que elas são bolinha ouriço, chamam de ouriço, aquela bolinha. Usa uma bolinha, massageia o períneo, senta ali na bolinha, faz massagem no glúteo, do outro lado. Pode usar macarrão, aquele macarrão flutuador de piscina, aquele flutuador de Sim. piscina, o macarrão para a pessoa ficar boiando. Procura, senta em cima do macarrão, procura ali pontinho doloroso, mexe a pelve, mobiliza, respiração, procura fazer essa respiração mais abdominal. Lembrar que as mulheres que têm dor crônica, muitas vezes elas respiram aqui, ó. Elas respiram tudo aqui. Elas não usam É. a musculatura abdominal para respirar, né? A respiração diafragmática. Então a barriga tem que crescer, a barriga tem que entrar na hora da respiração. Exercícios de meditação, de relaxamento. Então, isso tudo são dicas. E outra coisa, dessensibiliza. Toca o assoalho, toca a musculatura, região das costas, vai com o dedo ali dedilhando, procura, vai passando, achou um ponto dolorido, fica ali, massagia, tira a sensibilidade. Mão, pega. E uma outra coisa que eu posso sugerir, exercício. Paciente que tem dor crônica é meio cinesiofóbica, tem medo de se mexer, porque sabe que se mexer vai doer. Então a paciente ela fica com muito medo, ela sente dor, aí o que que ela faz? Ah, eu saí da academia, eu não ando mais, eu não faço mais nada porque eu sinto dor. Então, assim, a atividade física, ela é excelente para quem tem dor crônica. Quanto mais é, você aumenta ali o nível de endorfina, serotonina, né, que são os hormônios ali, que você acaba estimulando de forma endógena quando você está fazendo alguma atividade física, o seu nível de dor cai lá embaixo. Então é Uhum. importante manter uma atividade física regular. Ai, Renata, mas eu vou para musculação com essa dor toda que eu estou sentindo? Não. Tenta 10 minutinhos de caminhada todo dia. Daí conseguiu uma semana, 10 minutos todo dia. Olha, eu caminhei só 10 minutos, uma semana todo dia e estou me sentindo bem. Semana que vem caminha 15.
A maioria É dos trabalhos fala importante que isso, 30, né? sim, a maioria dos trabalhos fala que 30 minutos de atividade física diária já diminui muito o índice de dor. E aí, por exemplo, eu E tive a uma gente paciente que falou assim para mim, perceber. eu tô Ah, subindo e descendo a escada do meu prédio. Eu falo, não, calma, não é esse tipo de exercício físico, eita, porque subir e descer a escada, ela falou assim, eu moro no sexto andar, eu subo e desço a escada. Eu, calma aí, é demais. Porque aí você vai ficar com dor muscular, né? Quem sobe 6 andares de é, escada não vai sentir dor na perna no dia seguinte. É uma ainda caminhada. mais se não faz quase nada de Pois atividade, né? é. Isso que eu ia comentar. É importante, quando a gente fala de exercício, atividade física, às vezes as pessoas já associam a academia, a malhar, E a fazer não, muitas coisas. Não, aliás, é importante, inclusive, perceber o seu corpo, né? Se você não faz há muito tempo, começa gradativamente para não exatamente. sobrecarregar também, É né? 10 minutinhos de caminhada hoje, caminhada linear. Aí faz uma semaninha, Uhum. semana seguinte faz 15, na outra semana faz 20, meia hora por dia já basta. Ótimo. Ótimas dicas, Renata. Obrigada. Eu acho que é importante a gente falar também se existe, né, que a gente está falando dos benefícios e tudo de bom que traz a fisioterapia pélvica, mas se existe alguma contraindicação, né, na prática de fisioterapia pélvica e Na, quais seriam os casos? na maioria das vezes, não. A fisioterapia pélvica Ah, ela é baixo custo, ela tem baixo grau de contraindicações. Na maioria das vezes, não tem contraindicação. Tem que algumas, bom. por exemplo, se essa paciente acabou de fazer uma cirurgia, por exemplo, mexeu ali muito ali no fundo de vagina. Claro que a gente não vai fazer nada intracavitário antes que o médico libere. É importante que tenha Uhum, uma interação entre o cirurgião, entre o nutricionista, entre o essa interdisciplinaridade da equipe. isso. E aí a Uhum, gente conversar para saber, às vezes tem recursos, tem opções da fisioterapia que naquele momento não é o momento indicado de entrar. Então, essa conversa uhum. com o médico, com o cirurgião, olha, eu já posso fazer assim? Que tal? Eu posso fazer isso? Mas a fisioterapia pélvica, ela, na maioria das vezes, ela não tem contraindicações. Ela é para todo mundo. Ela é para criança, ela é para idoso, ela é para pré-operatório, pós-operatório. Na maioria das vezes, eu Que não vejo nenhuma maravilha. contraindicação. Ótimo, que bom. E é possível realizar o tratamento pela fisioterapia pélvica pelo SUS? É possível. É possível, tal, não é tão. Não acho que seja a realidade de muitas cidades. Eu posso te falar, aqui no Rio a gente tem, aqui no Pedro Ernesto, tem um serviço que eu tô de frente, que é um ambulatório de dor pélvica crônica aqui no Pedro Ernesto. A gente tem no Hospital de Servidores do Estado um serviço, a gente tem serviço no Gafreguini, a gente tem serviços em hospitais universitários na maioria das vezes e pelo SUS, sim. Em São Paulo, a Unifesp tem um excelente serviço de algia pélvica que eu tive o grato prazer de acompanhar por um tempo e é um ótimo serviço. A Unicamp também tem. Então, algumas cidades elas têm, na maioria das vezes, vinculado aos hospitais universitários. Tá. É importante as pessoas agora tendo conhecimento, buscar, né, ir atrás, inclusive reivindicar, né? Renata, tá. Nossa, como passa rápido, né? É um assunto tão importante, muitas coisas para falar. E acho que é importante agora a gente, pelo horário, passar para as Tudo perguntas bem, das pessoas que estão aqui assistindo, pode ser? vamos lá. Se eu souber Tem uma responder. pergunta, sim. É necessário se preocupar com a endometriose durante a gestação? Isso E acho que a pergunta. é uma pergunta Desculpa. muito médica, né? Sim, a endometriose, ela tem, na verdade, você tem uma dificuldade para engravidar e tem uma relação entre abortamentos e maior chance de abortamento por conta desse processo inflamatório. Na maioria das vezes, mais o começo da gestação. Mas Tendo acompanhamento, né, isso, médico? exatamente. Isso é uma coisa muito médica, assim. Esse acompanhamento é muito Uhum. médico. O fisioterapeuta pouco tem o que intervir nessa questão. E pode fazer fisioterapia pélvica durante a gestação? Pode fazer. Eu, por acaso, eu não trabalho com gestante, é um público que eu não pego mesmo, mas tem muitas colegas muito boas que trabalham com gestante. E não é porque está grávida que vai parar a fisioterapia pélvica, não. Pode fazer.
Eu ia falar isso. Eu não sou fisioterapeuta pélvica, mas eu sou professora de yoga de gestantes e puérperas, né? Então, é inclusive recomendado, gente, que faça, claro, com Exatamente. acompanhamento, né? Então, vamos aqui, tem uma outra pergunta. Dores noturnas podem ser da endometriose? Não é infecção urinária nem bexiga cheia. Mas a dor é aonde? Só na bexiga? A endometriose ela É, pode dar algumas alterações miccionais. Quais são as alterações miccionais mais comumente relacionadas à endometriose? Sensação de esvaziamento incompleto, sensação de que tem sempre um resíduozinho, aquela mulher que vai no banheiro fazer xixi, parece que não fez tudo, ela acaba tendo que voltar em pouco intervalo de tempo para conferir se fez aquele restinho. A sensação do jato, que não parece que o jato está meio obstruído, e aí ela acaba tendo que fazer força com a barriga para poder dar pressão no jato urinário. As infecções urinárias de repetição, elas podem ter relação por conta dessa dificuldade de esvaziamento, fica sempre um resíduozinho de urina ali, e essa paciente pode acabar fazendo infecção urinária de repetição. Então, tem alguns sintomas urinários que podem estar relacionados à endometriose, sim, e não necessariamente a doença precisa estar na bexiga para fazer essas alterações urinárias. Só o fato dela estar ali próxima dos nervos que inervam a bexiga, ela já pode mudar essa função da micção, essa função tanto no armazenamento da bexiga quanto no esvaziamento. Essa mulher também pode ter um aumento da frequência urinária por conta de uma irritação do nervo que chega na bexiga. sim. Eu vi aqui uma pergunta passar. A endometriose tem um avanço Tem. rápido. Eu sinto que a piora a cada mês que passa. E, na verdade, o que faz a gente acender a luz e pensar na endometriose é essa piora progressiva dos sintomas. Então, a cólica preocupante é aquela cólica que hoje dói muito mais do que doía há um ano atrás. É aquela mulher que tem uma piora progressiva. Então, os Uhum. sintomas, na maioria das vezes, eles tendem a ser progressivos. Isso é uma característica bem importante da endometriose, são esses sintomas progressivos. Tem uma outra pergunta aqui com relação. Tem alguma relação espondilite anquilosante e endometriose? Eu nunca ouvi falar que sim, mas a espondilite anquilosante ela é uma doença crônica, né? E doença crônica chama doença. É muito comum a paciente que tem uma doença crônica, ela acabar desenvolvendo outra doença crônica. Mas eu nunca vi exatamente a espondilite anquilosante com endometriose, não. Mas eu acho que também a gente não pode afirmar nem descartar. Pode ser investigado. Teria que investigar, né? As varizes pélvicas também comprometem a musculatura da região? Na maioria das vezes, não. O que às vezes pode acontecer nas varizes pélvicas é você ter uma fraqueza dessa musculatura por conta de todo aquele peso, aquela congestão, mas não é comum, por exemplo, a dor miofascial associada a varizes pélvicas. Na maioria das vezes, essa dor miofascial está relacionada com alguma doença de cunho inflamatório, na maioria das vezes. Então, às vezes, a função ali da musculatura pode estar diminuída por conta desse peso. As varizes pélvicas, elas funcionam mais ou menos parecido com as varizes que a gente tem nas pernas, né? Então, ela piora no final do dia, que a pessoa já está muito tempo em pé, uma dor que alivia muito com a postura deitada. É diferente, e é uma dor que alivia muito na menstruação. Esse útero, conforme vai ficando cheio, ali pré-menstrual, vai ficando edemaciado. A mulher que tem varizes pélvicas, ela sente muita dor no pré-menstrual, mas quando a menstruação desce, as dores praticamente cessam. Então, ela tem um comportamento um pouco diferente. E ela não é uma doença inflamatória, né? É Eu diferente. acho que eu vou ter que chegar perto aqui de um carregador. Mas pode ir falando aí que eu vou Tá me acabando. ajeitando aqui, tá? Tô Tá com medo de bom. eu cair. Ficar sem bateria. Tô com medo. Tá acabando também. Tem mais uns 10, 15 minutos. É, a outra é. O que pode ser uma pequena quantidade de líquido na pelve? Eu também não vou saber responder essa pergunta, não, porque isso aí é uma questão muito médica, né? Acho que um ginecologista pode ser um monte de Sim. coisa. Exato, Pode ser né? um tantão de É coisa. A uma. presença de líquido pode ser inclusive nada, tá? Pode ser só o período. Aham.
menstrual, variação hormonal por conta do período. Pode ser, às vezes, nada tão relevante. Acho que o É que é médico difícil uma ginecologista informação sabe. pontual, assim, né? Exatamente. Precisaria O médico. investigar mais É, coisas, ter isso aí. mais informação. Se quem fez a pergunta puder trazer mais informação. Deixa eu ver aqui. Com relação à fertilidade, a fisioterapia pélvica pode auxiliar? Agora meu áudio vai ficar um pouquinho diferente para vocês, gente, que eu tive que tirar o fone. Tá muito ruim, Andressa? Não, te ouço bem. Ah, ótimo. Bom, se alguém tiver com dificuldade de ouvir, avisa a gente, mas eu tô te ouvindo bem. Tá. Então, em relação à fertilidade, a fisioterapia pélvica, ela não atua em absolutamente nada. O que a gente pode estar ali dando mais bem-estar e mais qualidade é fazendo com que essas relações sexuais sejam menos dolorosas. Mas, assim, a fisioterapia pélvica, ela não muda a fertilidade. Eu já tive uma paciente que ela levou para o médico, essa história é até interessante, ela levou para o médico uma queixa de infertilidade. E aí ela foi fazer os exames e ela tinha um foco de endometriose, sim. E aí o médico acreditou que a queixa dela de infertilidade era exatamente por conta daquele foco de endometriose. Só que ela tinha muita dor miofascial. E aí o médico mandou eu dar uma avaliada nela. E eu não conseguia fazer um exame no assoalho pélvico. Ela tinha muita dor, ela não conseguia que eu fizesse um toque com um dedinho ali dentro da vagina. E aí, eu conversando com ela, na primeira sessão não fluiu, na segunda, talvez na terceira sessão eu conversando com ela. E aí ela falou pra mim assim, não, mas eu não consigo ter relação sexual. Eu falei, bicho, mas se você não tem relação sexual, como é que você tá dizendo que você tem problema na fertilidade? Então, na verdade, essa paciente, ela levou para o médico uma queixa que era como ela entendia. Ela entendia que o problema dela era uma alteração na fertilidade. Não era, ela não estava conseguindo ter a relação sexual, porque a musculatura dela não permitia. E a partir do momento Uhum. que essa paciente, a gente trabalhou a musculatura, ela sentiu um alívio, ela começou a conseguir ter penetração, ela rapidinho resolveu o problema de fertilidade dela. Então, assim, se for uma questão muscular, a fisioterapia atua e é benéfica. Eu, antes dessa paciente, eu responderia essa pergunta assim, não, a gente não atua na fertilidade, ponto. Mas depois dessa experiência que eu vivi com essa mulher, que ela chegou no médico com queixa de infertilidade, chegou para mim e falou, não, Uhum. eu tenho que operar endometriose porque eu tô infértil. E aí, com o passar do tempo, eu entendi que ela não estava infértil. Ela não estava conseguindo ter uma relação sexual, na verdade. Uhum. Agora, por Interessante, exemplo, né? tem uma linha da fisioterapia, né, que trabalha com a parte da osteopatia, né, que fazem mobilizações viscerais, que eu não sou Uhum. osteopata, eu não conheço muito bem, mas que eles conseguem fazer ali manipulações mais profundas, mudar ali um pouquinho liberar aderência. Eu não sei, talvez, se a queixa dessa infertilidade talvez for por alguma aderência, se é uma parte dessa manipulação visceral poderia mudar alguma coisa. Porque eu não sou osteopata, eu não sei se poderia, mas eu acho que na maioria das vezes a fertilidade ela é do casal, ela tem que ser vista realmente, não é por qualquer ginecologista, é um fertileuta, é um especialista em fertilização, porque eu acho que ela vai um pouquinho além do que só um fator. Na maioria das vezes a infertilidade ela é um somatório de fatores, né? Sim, tem obstrução das trompas, né? Tem Isso, vários motivos, assim. Tem que investigar, tem que saber qual que é a causa naquela mulher. exatamente. Tá certo. Tem mais algumas aqui, deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. Tem 10 Tem minutinhos. 5 minutos. Então, com relação à fertilidade, a gente falou, ouvi comentários. Bom, tem algumas perguntas aqui, achei importante a gente falar, né? Que talvez, Renata, não seja, né, da sua especialidade, mas enfim, né? Vamos fazer, vai que você tenha informação, né, que saiba. Ouvi comentários que se ficar um tempo longo sem menstruar, tem uma grande chance de engravidar sem tratamento. Isso procede? Na verdade, tem uma forma. Eu, por exemplo, eu não operei endometriose e eu engravidei, tá? Espontaneamente, aconteceu. Mas tem uma forma de você tratar o avanço da doença, que é a forma de você bloquear essa menstruação.
e aí, na verdade, você não vai estar diminuindo, você não vai estar tratando a doença, você vai estar tentando ali segurar essa doença, segurar a progressão, porque na verdade os focos eles crescem quando você sangra. Então você sangra, você tem a possibilidade de ter mais depósito de focos, você tem a possibilidade dele inflamar e esse processo inflamatório ficar, comprometer, fazer sensibilização do sistema nervoso, blá 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 blá. Então se você não sangra, é uma forma de você tentar segurar um pouco a rédea daquela doença. Então, pode ser que sim, se você fizer um bloqueio dessa menstruação, você diminui um pouco aquele processo inflamatório. Isso não quer dizer que você tratou sua doença, que você ficou curada, que isso tudo mudou. Ela ainda está lá, só que ela está controlada. E que quando você dá essa diminuída no processo inflamatório, para o remédio e engravida, tem a sorte de engravidar logo no primeiro ciclo, ou no segundo, ou nos ciclos em seguida, nos primeiros ciclos em seguida, pode acontecer. Mas, gente, a questão da fertilidade não tem saída. É o médico ginecologista e é o médico especialista em fertilização. Não é o mesmo médico que vai te operar da endometriose que vai te ajudar com a fertilização, não. É o médico que vai te operar da endometriose, o ginecologista que te acompanha, junto com o médico especialista em fertilização. Eles vão saber o melhor momento, de repente, de indicar uma fertilização in vitro, de indicar quem que vai primeiro, opera primeiro, fertiliza depois, fertiliza primeiro, opera. Então, é uma decisão. Eu tenho até uma postagem no meu IGTV a respeito disso, um videozinho curto, que é uma decisão entre o casal, o médico especialista em fertilização e o ginecologista. Então. E lembrando também que da visão integral, né? Às vezes a pessoa precisa buscar diversos caminhos, né? Porque como você disse, esse bloqueio da menstruação, ele não tá necessariamente ele não tá tratando a endometriose, né? Exatamente. E, inclusive, tem casos, é aquela coisa que a gente falou de como seu corpo funciona e responde, porque tem casos de bloqueio de menstruação que ainda assim a doença se desenvolve, né? Então é bem delicado, precisa investigar, estudar cada caso Exatamente. individual, né? Andressa, aqui a Dani é minha amiga, uma nutri maravilhosa que saca muito de nutrição relacionada à fertilidade. Ela acabou de perguntar aqui, e o Nutri? Também, a gente falou bastante da nutricionista ao longo da live, mas as mulheres que têm dificuldade de engravidar também, elas se beneficiam muito da nutricionista e a Dani saca tudo disso, ó. É ótimo, Dani, que está assistindo a gente, com certeza. Inclusive no nosso Instagram, no Endomicura, a gente fala muito sobre alimentação. Chegou agora, eu já falei E muito da nutrição. trazendo os alimentos anti-inflamatórios, né? E, bom, então vou fazer uma última pergunta aqui e a gente, né, finaliza. Tá acabando. Eu tenho dificuldade de urinar. Seria bom fazer um estudo urodinâmico? Sempre. Sempre. O estudo urodinâmico, assim, até eu tive a grata felicidade e alegria de participar. Eu participo de um grupo que tem um trabalho que foi tese de doutorado de um dos médicos, do urologista, que ele sugere, né? Ele consegue comprovar pra gente o quão importante é esse estudo urodinâmico antes de uma cirurgia e depois. Porque muitas vezes a doença ela faz sim alterações ali na função vesical. Como eu te falei, essa doença não precisa estar dentro da bexiga, ela pode estar ali irritando algum nervo, ela pode, por exemplo, mulher que tem doença em região de paramétrio, paramétrio é uma região ali ao lado do útero, por onde passam estruturas muito importantes, é muito rico em vascularização, é rico na inervação, ali no paramétrio, onde passam os ureteres. Então, se tem uma doença ali naquela região de paramétrio, essa doença ela pode estar comprometendo o funcionamento dos nervos hipogástricos, que são nervos que vão chegar lá na bexiga. Ela pode estar comprometendo o ureter, né, que é o canalzinho que liga o nosso rim até a bexiga, onde faz essa urina drenar até a bexiga, né, escoar o rim para a bexiga. Então, o estudo urodinâmico, você vê a função dessa bexiga, vê a bexiga na fase de enchimento, na fase de esvaziamento, ver se ela está com dificuldade de esvaziamento, porque a capacidade de contração do músculo da bexiga, que é um músculo que funciona sem o nosso desejo, sem a nossa vontade, como funciona o nosso estômago, como funciona o nosso coração, enfim, é um músculo involuntário. Se ele está com essa dificuldade de contração,
ou se o músculo da bexiga está contraindo legal, mas aqui embaixo o assoalho pélvico não está relaxando adequadamente, e aí esse esvaziamento é comprometido por uma obstrução infravesical, uma obstrução embaixo dessa bexiga. Então, o estudo urodinâmico ele é extremamente indicado para as disfunções miccionais relacionadas à endometriose. Ótimo. Deixa eu ver, acho que é isso então. E dá para Também a mais gente uma, hein? tá. Faltam 4 minutos. É? Vamos ver se tem alguma aqui que eu não fiz. Tá. Por que no caso da endometriose profunda há sangramento na relação sexual? Não todos os casos, né? Eu tenho endometriose profunda, não tenho sangramento, mas quando ocorre, né? Nem todos os casos. Pode ser por um tantão de coisa. Mas a gente tem que pensar que o foco de endometriose, na verdade, é um tecido ectópico, né? Um tecido do endométrio fora da cavidade uterina. E esse tecido do endométrio, na verdade, ele sangra, né? Às vezes pode ser um tantão de coisa. Pode ser pelo processo De repente, inflamatório, pode ser só pelo foco mesmo. pode ser até que ela tenha algum foco ali no próprio colo do útero, Pode né? ser, Aí e tem pode que até fazer um estar exame. sangrando, nem é por causa da endometriose. Às vezes o sangramento pode até ser por outro motivo. Tem que ser. É, verdade. Porque não é a vida, não é a regra. Nem toda mulher que tem endometriose profunda vai sangrar na penetração. Exato. Daí acho que precisa avaliar com mais cuidado, né? Aqui a Com perguntinha exames última aqui. O mesmo. que fazer para aliviar os sintomas de dor ao urinar? Tem uma dica bem rápida, assim, que a gente pode fazer. Elevar um pouquinho os pés, botar um... Eu vou fazer uma postagem no Instagram sobre uma posição ideal para urinar. Depois vocês dão uma chegadinha lá. A gente tem que tentar botar um banquinho, elevar os pés, diminuir o ângulo do quadril. Quando a gente senta, a gente fica assim 90 graus, né? Entre o tronco e o quadril. A gente tem que... Se a gente elevar, fica uma posição perto da posição de cócoras. Então, simular uma posição de cócoras é uma forma de você estar relaxando um músculo específico aqui do assoalho pélvico que favorece essas eliminações com mais fluidez. Então, por exemplo, para você conseguir aliviar essa sensação de desconforto para urinar, às vezes só de você elevar os pés no vaso sanitário e você botar um banquinho para elevar seus pés já pode estar melhorando. E sentar confortavelmente, relaxar, joga bem o quadril para trás, tentar relaxar urinar com essa musculatura mais relaxadinha. Olha, adorei. Agora a gente vai ter que encerrar que falta um minuto. Muito bom. Bom, Renata, então vamos finalizar te agradecendo, falando também, pedindo para você falar um pouco sobre o seu atendimento, né, o seu Instagram e pedir para as pessoas acessarem o nosso link na bio, né, para doação, contribuição do Fundo Solidário, para que a gente está fazendo para as famílias de extrema vulnerabilidade nas periferias de São Paulo, tá bom? Pode falar de você. Obrigada, Andressa. Obrigada, meninas. Olha, estou à disposição. Se quiserem mandar dúvidas, manda pelo direct. E vamos lá, senão o Instagram derruba a gente. Convido vocês todas a passarem lá no Insta e vamos conversar. Quem ficou com dúvida, quem não teve a pergunta respondida. Ótimo. A gente vai fazer uma postagem novamente, já tem o seu Insta divulgado aqui. A gente faz uma postagem. Quem tiver interesse em falar com você, busca lá renatabueri.fisio. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um Obrigada, beijo. viu? Boa noite a todas e todos. Grande beijo, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente.